Senhor presidente, nobres vereadores, meus colegas de profissão, sindicato dos professores, secretário Guedes, tem mais outro secretário da saúde aqui, Berazzi, o Jota eu tinha visto também, todos os secretários por acaso eu esqueci, e aos meus ex-alunos, em especial o Murilo Lima, que me prestigia nessa noite. Eu começo a minha fala que às vezes é preciso ser humilde para admitir erros, inteligente para aprender com eles e maduro o suficiente para corrigi-los. Quando se tem isso, a fórmula do sucesso está pronta. É só começar a realizar e fazer. Na educação, eu quero falar um pouquinho daquilo que me veio à cabeça, só um pouquinho, porque se eu for escrever tudo, a lei dos 3 dias de vale-refeição, quando veio para essa casa, presidente, era 0 dias ou tinha 100% ou não, recebia o vale. Foi quase 2 meses eu discutindo de que as professoras tinham filhos menores, tinha a questão de levar ao médico, e que 3 dias, eu pedi 5 na época, levei 3. Foi uma luta dura aqui, mas que beneficia a todos os servidores até hoje. A lei da permuta foi a mesma coisa, porque havia aqui no município que se tu era amigo do rei, tu conseguia permutar. E eu acabei com isso, legislando, fazendo uma lei que beneficiasse a todos, indistintamente. E hoje beneficia muitos servidores. E isso é importante. Ter olhar, conhecer e vivenciar aquilo que a gente faz. No plano de carreira, eu redigi todo com muitas mãos, ninguém faz nada sozinho nessa casa. Ninguém faz nada sozinho nessa casa. O plano de carreira, senhor presidente, eu fui vaiado por uma quantia. E aquela mesma quantia que me vaiou, anos depois vieram me agradecer. Porque eu estudei muito para botar aquele plano de carreira, que é o que nós temos até hoje. E que precisa hoje ser melhorado, presidente. A eleição de diretores, que é uma boa pauta para se discutir, que eu apresentei aqui e foi derrubado pelo ex-prefeito Amauri, e que dá dignidade às escolas e ao trabalhar livre e poder falar, porque voltamos para um tempo em que falar parece ser feio. E que tem uma ação direta de constitucionalidade daquela minha lei, e que por isso o vereador não pode apresentar, mas pode propor. Por fim, nesse ano, são muitas, tem muito mais, foi as que me veio na cabeça. Esse ano, com a ajuda de todos vocês, eu fiz um inciso 4º numa lei de contratações. E por causa do voto de cada um de vocês, e daquela minha pequena redação de um parágrafo, construída com a presidente do sindicato dos professores, e com mais o professor Silvio, de matemática, nós 3, no gabinete, construímos uma pequena alteração, que resultou em mais de 100 concursados sendo chamados neste ano. É resultado dentro daquilo que eu conheço de sobra. Mas eu quero falar sobre o professor. Preciso. O professor está doente. O professor adoeceu nesses últimos anos como nunca. Nós passamos nos institutos psiquiátricos a classe dos bancários, que historicamente era a classe que mais ocupava leitos em institutos psiquiátricos. Hoje são professores. E por que isso vem acontecendo? Por inúmeras interferências na educação, nos feitos que são de escola por qualquer um. Qualquer um palestra sobre educação. Gente que nunca botou o pé numa sala de aula, mas são doutores.
E quem fala aqui foi quem tem 5 mandatos de vereador e nunca abandonei a sala de aula. 34 anos de sala de aula. Não, sempre disse, minha profissão é professor. Estou vereador. Para vocês terem uma ideia, mês passado, dia 30, aqui em Curitiba, faleceu uma professora depois de uma severa discussão entre pai, aluno e direção. Ela infartou. 40 e poucos anos. E isso é a realidade nas escolas. O que nós precisamos nas escolas, e eu não falei até hoje sobre isso, porque os professores precisam primeiro de respeito, dignidade. Segundo, de valorização. Podemos discutir o piso nacional. O piso nacional tem que ser discutido. As letras das nossas classes têm que ser discutido. Isso tem pauta de sobra para a educação. Não precisamos criar pautas. Nós temos é que fazer com que as coisas aconteçam, porque a sala de aula já está insalubre. E se tem uma coisa que o professor precisa receber, hoje, depois de 30 e tantos anos de sala de aula, eu tenho que dizer isso, é terrível para mim. Um professor precisa hoje receber periculosidade. E já passou do tempo de receber periculosidade. Porque eu não entendo como é que pode chegar qualquer um e dizer que a tua aula não está boa, que não foi bom para o meu filho, e estamos criando uma geração de jovens fracos, porque tiraram a autoridade do professor. E é com tristeza que eu digo isso. Esse projeto, meu caro colega, sem crítica nenhuma, porque sequer eu posso construir para mim mesmo, que dirá criticar o outro. Jamais faria isso. Mas na atual realidade, a intenção eu entendo perfeitamente. E pela intenção não vou fazer zero crítica. Porque eu não tenho para mim maturidade suficiente para criticar nenhum de vós. Mas teríamos que dar aula em pé. E os alunos também. E não é risada, gente. Eu entendo a tentativa desesperada de resolver, mas é como eu vir para cá, e conhecendo a saúde como conheço, é nada, e apresentar o projeto dizendo, a partir de amanhã, todas as cirurgias serão zeradas. A gente sabe que não vai acontecer. O Brasil não precisa de leis, gente. Vou pedir a vocês, não façam mais leis. Vamos legislar no que já existe. O Brasil tem leis absurdas demais, quantidades demais, que até para o corpo jurídico é difícil. Nós temos várias leis que precisam ser cumpridas. Nós temos leis que são absurdas. Como, por exemplo, meu colega Ana Jorge Dariva, que também dá aula na Escola Magnante, ver um ônibus só no Brasil. Ver um ônibus sair de estudantes da porta da sua escola e ele sai a pé. Porque no Brasil o professor é tão desrespeitado que o transporte escolar, que tinha que ter no mínimo 10 lugares para transportar o mestre, diz, tu não pode entrar no ônibus. E o Brasil acha isso normal. Um profissional que sai às 6 da manhã para dar aula às 8, e que 10 horas está varado de fome, e que se for no refeitório ainda vai escutar a piada e dizer, é para o aluno. Onde está o mestre da década de 60, 70, da China e do Japão? Ora, se queremos fazer justiça como professores e com a classe de magistérios, comecemos a mudar as leis do transporte, comecemos a mudar a lei da alimentação, porque esse profissional é o único que trabalha antes para ir para o trabalho. Que chega no trabalho, trabalha, leva trabalho para casa e faz mais trabalho para poder voltar para a sala de aula. E quando falam em 2 horas, que o professor tem 2 horas, 3 horas, 5 horas,
5 horas aonde, cara pálida? Dentro de uma escola que não tem estrutura nenhuma, que tem 2 computadores numa sala insalubre e diz ali é a sala para planejamento. 10 planejam? Conclua, vereador, por favor. Vou concluir, presidente. Sei que meus 5 minutos acabou de fechar. Se queremos falar de educação, levantemos e aplaudimos a todos vocês. E eu faço parte com orgulho para dizer da importância nossa na sociedade. Que nós lutamos como ninguém para fazer com que as coisas melhorem. Diretores fazendo rifa, vendendo, fazendo São João. Nós somos os únicos, porque só nós somos patriotas que desfilamos em 7 de setembro. Cadê a saúde, secretário? Bota os médicos a desfilar. Vamos? Ué, esse Brasil é para todos? Ou é só professor que desfila? Então, gente, depois de mais de 30 anos, e eu não vou dizer que 30 e quantos, porque daí vai dar... Eu só quero dizer que o que eu vi nos últimos anos, senhor presidente, tanto o governo de direita quanto esquerda, constrói índices e submetem professores a situações constrangedoras no final do ano. E a gente começa a melhorar. Com mais espaço, com mais horas fora da escola, não quer dizer que não está trabalhando. E cumprir hora de atividade na escola é a mesma coisa que dizer não faça nada aqui, mas eu te dei 2 horas, agora tu te vira. Presidente, eu sei que tu já está me olhando com cara feia, mas eu quero dizer, para finalizar, presidente, eu escrevi tanta coisa, não li a metade. E essa é para encerrar aqui, que eu tinha escrito e vou repetir. Eu tenho tanto para melhorar em mim e não posso me tornar juiz de ninguém. Mas posso votar contra esse projeto de lei com muita tranquilidade na minha consciência. Muito obrigado.